povo, minha porva, minha gente! Alegria total! O programa hoje, gente, tá muito emocionante. Esse assunto fala de vida. Esse assunto merece ser homenageado. E a gente não tirou um dia, a gente tira o mês inteiro. Toda segunda-feira, a partir dessa, nós traremos aqui temáticas muito especiais relacionadas às mães. Deixa eu contar pra você. Vai ter muita coisa boa, vai ter cozinha da Gente Kids, as crianças preparando comida para as mamães. É isso mesmo. A gente rala todo dia para eles e vai ter um momento que eles vão trabalhar para fazer o melhor para nós. Você vai acompanhar isso e muito mais. Quadro Mulher Transformada, muita coisa, muita coisa. E falando em muita coisa, hoje tem a Mãe na TV. Você que já está assistindo conosco, manda agora no WhatsApp da produção a foto da sua mamãe. Se você está aí perto dela, tira selfie, mostra que você está no programa assistindo a gente e manda, porque a gente vai passar sua mamãe na TV. Não esquece, manda a foto, manda o nome dela e a cidade de qual você está falando, tá bom? Mamãe na TV daqui a pouquinho. Vou com elas agora. Muito especial, gente. Ela, a doutora Larissa Lafayette, bem-vinda ao programa hoje, gente! Olá, Celine, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui hoje falando de um tema tão importante, em um mês tão importante para nós. Dia das Mães são todos os dias, né? Todos os dias é o dia de comemorar, o dia desse ser tão especial que dá a vida, que transforma vidas, que constrói seres humanos, que abre espaços onde muitas vezes a gente acha que seria impossível abrir só para dizer, por ali, filho, naquela direção que você deve ir. É muito importante estar aqui hoje. Larissa Lafayette é um exemplo, gente, da mãe guerreira, da mãe determinada. Daqui a pouquinho nós vamos descobrir um pouquinho mais da sua história. E aqui agora, uma mãe de fé, ela, cantora Anaísa, mamãe do Rafael. Bem-vinda! Boa noite que está nos seguindo aí, ligadinho, nos assistindo. Bom, é um momento muito precioso, igual eu falei nas minhas redes sociais, estar aqui, né, trazendo esse tema, que tema forte e maravilhoso, né? É Mãe, Mulher, Maravilha. É uma bênção a gente estar com esse tema. E estamos aqui, Anaísa, para contar o milagre do Rafael e a bênção do Augusto. E isso vai te inspirar. Então, falando aqui em milagre e bênção, vamos começar por vocês, porque eles passam por vocês. A perguntinha aqui, primeiro, doutora Larissa Lafayette, para você, como mãe, como mulher, como que foi lidar com a descoberta que você tinha em casa um anjo? Um ser tão especial que precisaria de uma dose a mais de sabedoria, uma dose a mais de graça, uma dose a mais de fé. Como que foi essa descoberta? Então, quando a gente recebe o diagnóstico de um filho, eu acho que praticamente uns 80% das mães se viram de cabeça para baixo, se veem de cabeça para baixo, né? E nesse momento a gente descobre um novo caminho, uma nova vida, uma nova caminhada que a gente não esperava passar. Então é um momento que a gente precisa sair do luto e ir à luta. Foi um momento para mim muito delicado, foi um momento muito difícil, como é para todas as mães, com certeza. Mas algumas palavras me fizeram acreditar que era possível. Eu lembro da primeira neuropediatra que eu levei e ela me disse assim, olha, Larissa, não importa se o diagnóstico do Augusto vai ser fechado hoje ou não, mas o que eu tenho para te dizer é que mãe faz milagres. Uau! Eu estava destruída por dentro, destruída, mas na hora que ela disse para mim, mãe faz milagres, eu acho que ela me desafiou, que naquele momento ela me desafiou, ela falou assim, mãe faz milagres. Como se eu ouvisse a voz de Deus dizendo para mim, vai lá e faz, então. Isso é tão forte, gente, ela está aqui emocionada e com muita razão. E o que ela está falando aqui é tão forte que o amor de mãe, ele chega a ser comparado com o amor de Deus.
Quando Deus vai expressar o seu tamanho e infinito amor, ele diz assim, olha, se uma mãe se esquecer de amamentar o seu filho, todavia eu nunca me esquecerei. Ou seja, é Deus dizendo assim, isso já é muito difícil, é quase que impossível. Então o amor de mãe é isso. Lindo, vale a pena ressaltar o que ela disse. Tem que sair da luta, do luto e ir à luta. Uau! E foi assim, a descoberta do Augusto. O Augusto, ele é um menino? Então, foi uma descoberta bem difícil. Eu comecei a perceber traços do Augusto muito cedo e muito sutis. Por quê? A gente imagina no autista uma criança completamente isolada, a gente imagina no autista um bebê que não dá os braços, um bebê que não responde a um chamado, e não foi assim. O Augusto dava os bracinhos quando eu chegava no berço, ele olhava para mim quando ele mamava, mas com um ano e pouco, 1 ano e 2 meses, eu percebi que o Augusto não respondia a ordens simples e que ele não gostava de se dirigir para a mesma direção das outras crianças. E aí eu me lembro, Celine, que eu cheguei na faculdade, dava aula na Universidade Católica de Goiás. E eu fui colocando lá na sala dos professores no computador, não segue ordem simples, não aponta, não compartilha. E aí veio a palavra para mim, autismo. Nunca tinha ouvido falar. Eu não conhecia um autista. E aí eu busquei, pesquisei, e aí eu vi o que era o autismo. E a primeira imagem que vem é daquela criança extremamente isolada. Eu assustei. Aquele ali é ele. Aquele ali é ele. O autista, que todo mundo tem essa mentalidade, que vai ser uma criança deprê, prostrado, no seu mundo isolado, ele tocando piano, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, ele também é um mega pintor, né? Graças a Deus, mas a essa mãe guerreira, gente, essa mãe que não desistiu. Aí está, o Augusto Mangusse, ele pinta assim, meu Deus, quadros belíssimos. Depois você pode acompanhar melhor aí nas redes dele, tá aí para você ver. Cada quadro mais lindo que o outro. Ele já foi em vários lugares, né, Larissa? Já, então. Aí, o que aconteceu? Quando eu recebi, que eu não sabia o que era o autismo, fui descobrindo e fui buscando informações e terapias para o Augusto. Isso ele tinha quase 2 anos. Então. Já tinha 2 anos. Foi muito difícil nesse período da escola. E eu fui buscando sempre trazer socialização e desenvolvimento para o Augusto. Eu fui procurando ser essa mãe que fazia milagres. Apesar de todas as dores, né, que a gente tem, que a gente carrega, pelo um diagnóstico que a gente não espera, porque a gente não sabe o futuro, porque cada autista é um autista. Eles não são todos iguais, então a gente não sabe o que vem por aí. E aí eu ficava com medo, falava assim, será que o Augusto não vai ter sonhos? Será que o Augusto não vai sonhar? E o Augusto hoje é um sonhador. Ele é um sonhador, ele acorda com milhões de sonhos. Ele expôs no Brasil já várias vezes, foi um garoto homenageado, a criança homenageada da Focus Brasil, que é um programa da Rede Globo, em Los Angeles. E ele fala que é Phoenix, ele gosta que fala Phoenix, Arizona. E ele foi a única criança que até hoje expôs na Red Dot Miami. Mas assim, isso são detalhes perto do quanto o Augusto supera todos os dias. Uma criança que falou muito tarde, mas que hoje fala tudo que ele quer, tudo que ele precisa, que me ensina a viver todos os dias, que me traz exemplo de superação. Às vezes eu pego o Augusto tentando e tentando novamente até conseguir fazer. É um exemplo de persistência, de amor. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, tá? E justamente isso, ele é um sonhador. Eu perguntei para ele, qual o seu sonho? Aí ele não está aqui para responder, mas a mãe que sabe tudo vai responder por ele. Aí ele fala assim, meu sonho é viajar o mundo todo.
Esse... Ele vai falando dos lugares, né? Vai. Ele tem uma ilha de excelência em mapas, estradas, cronologia, países, então ele vai falando todos os lugares. E aí ele tinha um sonho tão grande, conhecer um artista plástico famoso, que ele se inspira nele. E aí uma outra autista, que é a Maria Júlia Varela, ela está seguindo agora, a gente está acompanhando. Ela tem 34 anos, ela se expressa muito através da escrita, escreveu um livro que chamou O Abraço. A gente estava em Florianópolis e ela falou, vamos no shopping? Eu quero levar o Augusto para conhecer uma exposição. E a gente chegou lá no shopping em Florianópolis e ele conheceu o Luciano Martins. E aí eu descobri que o Luciano Martins era a grande inspiração do Augusto, das telas do Augusto. Foi maravilhoso. Augusto Mangucci, um milagre, um menino abençoado por Deus que teve o privilégio de ter uma mãe guerreira. Daqui a pouquinho a gente volta para saber tudo isso e muito mais e como ela consegue. Todos os dias, qual é o segredo? Milagres da Fé com Anaísa e o Rafael. Próximo bloco, não sai daí. Minha mãe está sempre pertinho da gente. Nos ajuda nas tarefas, se preocupa com cada detalhe. Nos protegendo o tempo todo, ela não quer que nada de ruim aconteça. Às vezes, as coisas saem do controle, mas ela cuida disso como ninguém. Posso contar com ela 24 horas por dia, em qualquer lugar. Isso que é proteção. Ela é a melhor mãe do mundo. A Ancore entende que quem cuida também precisa de cuidados. Aproveite o seu tempo com o que mais te importa. Da sua tranquilidade, a gente cuida. Uma homenagem da Ancore a todas as mães que entendem o valor da proteção. Ancore, clube de vantagens. Assim como mamãe, Ancore protege. Odonto Design, odontologia integrada. Na Odonto Design, todos os tratamentos são feitos por profissionais especializados, que estão sempre investindo em conhecimento e tecnologia de ponta, para realizá-los com total conforto e segurança, pensando sempre no seu bem-estar. Uma clínica moderna, localização privilegiada. Agende agora a sua avaliação. Odonto Design, odontologia integrada, inspirada em oferecer motivos para sorrir. Oi, gente, eu vim pessoalmente apresentar para vocês a nossa parceira de sucesso, Clínica de Estética Corporal Eliane Reis. Bora! Um espaço amplo, agradável e aconchegante, seguindo todos os protocolos de segurança. Sou Eliane Reis, especialista em estética corporal. Você que sonha em uma transformação, agende agora a sua avaliação. Oi, gente, mãe, mulher maravilha! A temática de hoje é para nós, mamães, mostra elas aí, produção, mostra elas. Doutora Larissa Lafayette, cantora Anaísa, elas que estão aqui representando milhares de mães guerreiras. Deixa eu falar um negócio aqui pra você, deixa eu mandar um abraço pra mamãe, pastora Denise Aguiar, que tá ligadinha com toda a D Catedral da Paz. Não sai daí, porque no final a gente encerra deixando o pessoal com água na boca, porque ela fez aquela fraldinha. Gente, você não tá entendendo, não. A produção vai querer me esganar, mas tá tudo certo, eu fico devendo vocês depois, tá, produção? Mamãe Anaísa, me conta aqui, querida. Porque eu conheço um pouco da sua história, mas quem está nos assistindo vai saber agora. Rafael Alexandre nasceu perfeitinho? Perfeitinho, sem nada. Tudo ok com ele. É quase que um caso muito semelhante com o da Larissa, né? Nasceu, aparentemente estava tudo ok, tranquilo. E aí, o que foi? O que causou esse processo, esse deserto seu que está gerando milagre todos os dias? Nós foi de uma hora para outra mesmo. Ele tinha mais ou menos quantos anos? Ele tinha 10 meses. 10 meses apenas? E o que aconteceu com ele? Ele passou mal uma noite
E aí a gente levou na médica particular dele. No outro dia eu liguei para ela desesperada. Uma falta de ar, diarreia e tudo. Cheguei lá, ela falou, deve ser uma virose. Preocupa não. Eu, gente, mas o coração de mãe não engana. A gente estava com aquela angústia. E aí passou um pouquinho, ela falou, mas leva num cais ali, porque se precisar de internação, tal, de um medicamento na veia. E a gente levou. Correu com ele pro cais. Chegou lá, a recepcionista já chamou o médico que estava lá. E ele foi batendo no Rafael Alexandre e falando, entra para dentro para a sala de reanimação agora. Esse é o Rafael Alexandre ali. Isso. Você na rotina diária com ele. Um pouco da nossa rotina. Esse aí é o milagre. Gente, ele tá com quantos anos hoje? Fez 6 aninhos, dia 10 de abril. Uau, glória a Deus por isso. E o que aconteceu? Quando o médico disse vai ter que ir para a sala de reanimação, como assim? A gente levou um susto. Até então a gente pensou que era virose. A virose básica que dá em criança, normal. E aí já foi levando e não encontrava veia, e aí aquela dificuldade. Até que então achou. E aí ele entrou numa salinha de reanimação, tirou até uma senhora que estava lá, deixou somente ele. E entra e sai de médico e nós no corredor desesperado. E aí passa 15 minutos e nada, e nós já ajoelhou e orou naquele corredor. Era usar a fé naquele momento. Era usar a fé naquele momento. No entanto, até o pastor Celiomar, a pastora Andriele chegou. Não era nosso pastor no momento, mas chegou e já deu todo aquele apoio, aquele abraço. Um beijo para eles, estão ligadinhos aí. AD Palavra da Vida em peso, conectado conosco. Beijo para vocês. Então, eles fizeram parte desse processo de milagre. Pediu para entrar e orar antes deles fizer os procedimentos lá. Ele e meu esposo entrou, repreendeu todo o espírito da morte naquele momento, porque a coisa era séria. Ele ficou quanto tempo desacordado? Ele ficou 15 minutos. Uau! E eles já tinham desistido. Foi essa palavra que eu escutei no corredor. Foi os 15 minutos mais tensos de nossas vidas naquele corredor. A gente ajoelhava e clamava, Senhor, tem misericórdia. Literalmente, Rafael Alexandre, então, nasceu de novo ali naquele momento. Aquela médica saiu daquela sala de reanimação, olhou para os nossos olhos chorando. E eu falei, meu filho morreu. Nunca vi médico chorar daquele jeito. Ela firmou o olho no meu olho e falou, o que aconteceu naquela sala nunca aconteceu, nunca tinha visto acontecer. Meu Deus. E nós desistimos do seu filho, nós ia abrir a porta para falar que ele vinha a óbito, que já tinha 15 minutos que nós tentou adrenalina, tentou tudo. E nada resolveu, ele não voltou. Quando a gente ia abrir a porta para falar, ele respirou. Uau. Deus ressuscitou o seu filho, vou ter que dar o mérito a Deus, porque nós não fizemos nada. Glória a Deus. E o diagnóstico médico relacionado... Aí foi só o início. Ao Rafael Alexandre, até por então causa dessa paralisia aí... Eles não tinham até então nenhum diagnóstico. Viu que a glicemia dele estava alterada, mas até então não confirmou. Porque podia ser um procedimento que dá parada, que a causou de subir. Aí a gente conseguiu uma vaga para UTI, em outro hospital. Aí um outro milagre, porque eles falou, outro milagre, estava muito cheio. E já conseguimos. Chegou lá e eles foi fazer todos os exames precisos. E disse que era porque ele deu diabetes. O caso dele foi raro. De um dia para o outro, o pâncreas simplesmente resolveu não funcionar mais. Doutora Larissa Lafayette, ela está aqui olhando com aquele olhar assim, é só Deus mesmo, porque ela entende, gente. Ela sabe, ela conhece os procedimentos, os processos. É milagre, eu estou com 2 mães aqui de milagres diários. Resumindo a história, que a gente não vai poder contar em detalhes, porque são 6 anos de... Eu falo para a Anaísa, é um milagre diário. É diário. Mas uma vez eu escutei de você uma palavra, você disse assim, tudo aquilo que o médico fala, ele não vai poder fazer? Ele faz. E tipo, na mesma semana. Isso é Deus, gente, isso é Deus. Ele ia sair de 6 a 8 meses se saísse com vida. Era o diagnóstico na UTI desse lugar. Ele saiu em 30 dias. Glória a Deus. Ele vai vegetar em uma cama, você vai ter que ter um UTI móvel dentro do seu quarto com ele. Ele come, ele fala do jeitinho dele. O neurologista do CRER disse também, era para o seu filho estar vegetando. O que Deus fez é um milagre tremendo. Como se diz, o médico não errou, o diagnóstico era aquele. A questão é que Deus resolve mudar tudo. E a história quem dá é Deus, a vida quem dá é Deus, é Ele que faz, é Ele que continua. Rafael Alexandre é o exemplo
de milagre diário. Diário. Hoje ele anda, Ele fala, é Fala, super inteligente, come. tipo ativo, come com a boquinha, porque era tudo por sonda, ah, come com a boquinha. É esperto, espoleta, você conhece. como conheço, ele é um dos pentecostais Da lá da igreja. Palavra da Vida. Fogo puro. Rafael Alexandre, ali é um pouquinho da diária dele. É. Todo dia aquele processo ali, é? Aquela bomba a gente troca de 2 em 2 dias. Como ele é sapeca, às vezes todo dia eu tenho que estar furando ele. Tem que estar fazendo a fiscalização, meu Tem, Deus do de 3 céu. em 3 horas. De 3 em 3 horas a gente faz a verificação da glicemia furando o dedinho. Aí a gente mostrou um pouco da conquista que o governo deu, pra gente está em teste ainda, que é o Libre. Então, ele achou o máximo. Ele foi colocar aquele negócio achando bom demais. Os meninos tudo com medo e ele morrendo de rir. Porque a gente acaba que fura menos. O dele é de 3 em 3 horas, até de madrugada eu tenho que estar furando. Ou até mais. Os dedinhos dele vai ter um sossego que ele... Aliviou um pouquinho a vida Nossa, dele. demais. Facilitou muito e ele tá achando o máximo. Então, essa diária, gente, dessas mães não é nada fácil. Doutora Larissa Lafayette, a sua diária com um filho autista. Nós estávamos ali com a Anaísa, uma diária com um filho que ela tem que viver para ele. De 3 em 3 horas, acompanhamento. E você hoje, como que você administra a sua vida em torno do Augusto? Então, eu estava dizendo numa live outro dia sobre isso. Sobre essa necessidade de políticas públicas para tratamento, para terapia, para nos ajudar, porque chegou uma época na minha vida, para tratar do Augusto, eu e meu marido vendia tudo que a gente tinha. A gente vendia tudo. Assim, se ele recebesse um apartamento, ia um apartamento no mês. Mas aquilo nunca fez falta pra gente, perto de todos os benefícios que o Augusto trazia, todas as respostas que ele nos dava. O tratamento do autismo é caríssimo. É um tratamento 24 horas, é um tratamento intenso, de terapias caríssimas, porque hoje a gente ainda não tem todas essas terapias oferecidas pelo governo. A gente precisa de capacitação de professores. A gente está com um projeto de lei aí, graças a Deus, um parlamentar, que é o deputado Glautinho, abraçou a causa e está fazendo um projeto de lei para capacitar professor, para colocar na grade dos cursos de pedagogia, psicologia, pelo menos como matéria optativa, o autismo. Porque a gente tendo professores mais capacitados, nossa vida vai facilitar muito, principalmente a inclusão escolar. As pessoas precisam entender que a inclusão não é um favor. A inclusão é um direito que nossos filhos têm, é um direito que as pessoas com deficiência têm. A inclusão é ser, né? A inclusão, ela é existir. É o direito à existência de cada um ser como é e ter acessibilidade, possibilidade para demonstrar as suas habilidades. Então, hoje, minha diária é de manhã, terapias com Augusto, num tempinho entre uma terapia e outra eu volto a trabalhar. Levo, se você conhece, Celine, o Augusto para todos os lugares que eu vou, para todas as minhas reuniões. Quando eu soube do diagnóstico do Augusto, eu pedi demissão do emprego que eu tinha lutado muito para conquistar. Eu era professora da Católica. Eu tinha lutado muito, mas eu preferi abrir mão e me dedicar ao Augusto. Você literalmente renunciou seu sonho para viver o sonho do Augusto. Por quê? E isso é importante dizer para as mães. Porque as mães de uma criança neurotípica, né? Típica, como dizem por aí, elas falam assim: nossa, meu filho fala o dia inteiro, mãe, mãe, mãe. As mães de uma criança neurotípica, elas brigam porque as crianças espalham brinquedos. As mães de uma criança neurotípica, elas brigam porque a criança entra dentro de uma loja de brinquedo e pede um brinquedo. E as mães de uma criança autista,
ela luta para que o filho dela entre numa loja de brinquedos e escolha um brinquedo. Uau! Quantas vezes eu levei o Augusto numa loja de brinquedo e nada era interessante para ele. Então, quantas vezes eu sonhei que meu filho esparramasse brinquedos pela casa, isso não era interessante para ele. Eu preciso aqui nesse momento chamar a atenção de todas nós. O que ela acaba de transmitir aqui na sua emoção é muito intenso, é muito forte. Ela transmite para mim e para você: agradeça mais. Agradeça todos os dias pelo anjo que você tem em casa, pelos filhos que você tem em casa, pelas bagunças que eles fazem, pelo estresse que ele te causa, se ele corre, se ele brinca. É isso que ela está falando para você, mãe. Agradeça mais. Doutora Larissa Lafayette, ela é uma guerreira. Merecidamente ela está aqui no Mãe Mulher Maravilha, porque ela é super poderosa, ela é maravilhosa. Ela renuncia para se doar integralmente ao Augusto, mas tem valido a pena. Hoje o Augusto, ele é pintor, ele é esse menino que ele se expressa, e tudo isso pode-se dizer que a Deus e a você. Você não desistiu do seu filho. Não, e quero dizer assim, principalmente a Deus, porque eu me lembro de passar, assim, chega a época de Natal, logo depois do diagnóstico, o Augusto muito pequenininho, e assim, eu chegava naquela época que todo mundo estava comprando presentes e tal, e eu só pedia para Deus uma coisa, que eu ouvisse a voz do meu filho, que eu pudesse ver o Augusto comunicando. E hoje a gente está aí, né? Eu construí uma escola para que o Augusto alfabetizasse, depois vendi a escola. Eu construí uma academia de ginástica para que o Augusto andasse, depois eu vendi a academia. O Augusto foi vítima de bullying, o Augusto sofreu muito. Hoje eu vivo a busca do Augusto pelas amizades, porque o mais importante das pessoas com deficiência é ter amigos. Eles precisam de amigos. Eles precisam ser abraçados. Eles sentem falta de amigos. Hoje a grande alegria do Augusto, além de viajar o mundo todo, além da cantora preferida dele, né, que ele fala o dia todo dela, que é a Luísa Posse, e viajar o mundo todo é ter amigos. Eu preciso aqui, a amizade preciso dizer para você, Larissa, para você, Anaísa, da nossa gratidão em ter vocês aqui conosco e poder, nesse momento, compartilhar a história de vocês e levar um pouquinho mais de fé, de esperança, de amor para cada coração que está nos assistindo. E eu preciso aqui, junto com o programa Oi Gente, dizer parabéns. Parabéns pela força, parabéns pela coragem, parabéns por não terem desistido. Por vocês não terem desistido, hoje vocês estão inspirando outras histórias. Eu tenho certeza que tem mães em casa, doutora Larissa, que estão dizendo: eu achei que não tinha jeito para o meu filho. E você acabou de dizer: tem jeito sim. Coloca uma dose de amor, coloca uma dose de renúncia, de sacrifício, de fé e vai. O meu muito obrigada para vocês. Produção, vai ter que colocar aquela depois pra gente aí. Eu me despeço desse momento aqui com o coração partido, gente. Passa muito rápido. Nós vamos ter que trazê-las aqui novamente para contar em detalhes. E na próxima vamos trazer os filhotes junto. Vai virar uma bagunça aqui, mas tá tudo certo. Eu amo esse negócio. Doutora Larissa, obrigada pela presença, por abrir o seu coração. Ela já fez aqui um pedido. Precisamos de mais apoio. Ela já fez aqui a sua expressão em uma frase. O que você diria para essa mãe que está nos assistindo agora? Mãe, você é o milagre que seu filho precisa. Nunca deixe de acreditar no seu filho. Ele só precisa de você. Ele precisa que você acredite nele sempre. Não deixe de acreditar no seu filho jamais. Você é o milagre que ele precisa. Uau! Aplausos. Você merece. Obrigada, Senhor. Feliz Dia das Mães para você, também. mulher maravilhosa. Anaísa, ela volta daqui a pouquinho no quadro da música que a gente vai encerrar para sua alma.
mas diga uma frase para uma mãe que está passando situações semelhantes como a sua. É ter força, coragem, fé e não desista. Não desista que vale a pena. A caminhada é dolorida, dói. A gente às vezes pensa, nossa, eu não vou dar conta, eu sou tão fraquinha. Mas Deus vem com seu bálsamo e sua fortaleza. E nos sustenta e nos carrega. E a gente dá conta sim. Vale a pena? Vale a pena. Sempre vale a pena. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você. Não sai daí. Odonto Design, odontologia integrada. Na Odonto Design, todos os tratamentos são feitos por profissionais especializados, que estão sempre investindo em conhecimento e tecnologia de ponta, para realizá-los com total conforto e segurança, pensando sempre no seu bem-estar. Uma clínica moderna, localização privilegiada. Agende agora a sua avaliação. Odonto Design, odontologia integrada, inspirada em oferecer motivos para sorrir. A Ancore Clube de Vantagens é uma associação de proteção veicular com atendimento em todo o Brasil. Em pouco mais de 6 anos, protegemos mais de 30 mil veículos. Em 2020, foram mais de 10 mil socorros realizados em prol dos nossos associados por nossa assistência 24 horas. Mais de 2 mil reparos de associados e terceiros. Mesmo em tempos de pandemia, está trabalhando com total cuidado e proteção para levar até você e sua família os melhores serviços. Ancore Clube de Vantagens. Pensou em proteção? A Ancore protege. Tá muito emocionante hoje, não tá? É assim mesmo, é para trazer um pouquinho de alegria, de emoção, de fé, esperança para você. Em tempos tão difíceis, nós estamos aqui para dizer, vale a pena. Tudo que você está passando é um processo e o final é de vitória, é de bênção para a sua história, então não desista. Daqui a pouquinho a gente volta mandando beijo, abraço para todos aqueles que estão interagindo conosco. Fotinhas, não esqueça, manda uma foto da sua mãe. Você quer sua mãe na TV? Ainda dá tempo, a produção vai colocar daqui a pouquinho, mas agora, vem aí, só para dar fome na gente, a produção querer me esganar.